Fala pessoal, seja muito bem-vindo novamente aqui ao Cedro Talk, que graças a Deus você está aqui novamente com a gente. E olha, hoje nós temos um convidado, dois convidados dessa vez, são dois. Exatamente. Hoje está pesado. Um casal, Um casal muito abençoado, que abençoou muito a vida, principalmente dos casados aqui da nossa igreja, da Cedro Church aqui no Engenho do Mato. E claro, eu quero apresentar aqui primeiramente nossos amigos aqui, o André, o Kiko, são nós três aqui que fazemos aqui esse trabalho para levar a mensagem para você. Se apresenta aí, apresenta aí, André, Kiko. Fala, galerinha! Pai do Senhor, é eu aqui, André Menes na voz, tchau! Fala, galerinha, aqui com o Adelino, e hoje eu tô apreensivo porque, se Deus quiser, eu caso, hein, igreja? Aí, ó. Forte, aleluia! E a gente não pode esquecer o quê? De bater palmas para os nossos convidados. Vamos lá, vamos bater palmas aí, né, galera? Estamos aqui com o Antônio e a Antônio. Jaqueline, casal abençoado. E para a gente começar bem, vou pedir aqui para o Antônio se apresentar, falar um pouquinho dele e tal, e a Jaqueline também. Falar um pouquinho. Primeiramente agradecer também, galera, aí pela audiência, pela atenção. Amém. E nós vamos fazer a apresentação como a gente faz no ministério, né? Casado para sempre. Isso que eu ia falar, Aí sim. tem que ser assim. Aí sim, Claro, aí né? sim. Funciona assim, ó. Eu sou o Antônio da Jaqueline. Eu sou a Jaqueline do Antônio, nós temos 38 anos de casado, Uau! um Eita. casal de filhos, um genro e uma nora, Eita. e temos 4 netos. Meu. abençoados. Eita! E somos casados para sempre. Começou muito bom, cara. Começou muito bom. Top demais. Pode falar. Então, aí a gente está muito honrado, né, de poder divulgar esse ministério tão importante, né, que vem abençoando muitas vidas, muitos casais, investindo em família, né, que é um projeto de Deus. Eu acho que não tenho certeza que é o investimento mais importante que se pode fazer na vida é na família, né? Não adianta você investir em outra coisa se você não investir na sua família. Né? Inclusive, na carta a Timóteo, diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que um descrente. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e cuidar dos nossos e da nossa família. Né? E eu e a Jaqueline, a gente vem trabalhando muito, muito firme nesse chamado, que a gente entende que é um chamado de Deus, que a gente recebeu lá atrás, e a gente vem desenvolvendo esse ministério, abençoando vida, abençoando famílias, e que Deus possa nos sustentar e que a gente possa estar investindo cada vez mais na vida das famílias. Amém? Amém. Quer falar, meu amor? Bem, nós tivemos esse chamado há muito tempo atrás, né? Não tanto tempo assim, né? Senão vamos dizer que nós já estamos com uma certa idade. Né? Um casal jovem, gente. A gente já teve esse chamado Tem alguns anos. de trabalhar com casais, e a gente vem vendo, né, e sentindo, né, experimentando o agir de Deus na vida de cada casal, né? E que não somos nós, né? Nós somos só instrumento do Espírito Santo, né? Nós entramos no curso, ministramos, nós viemos aqui só ele ser usado por ele. E ele que fala, ele que age, ele que mexe nos casais. E tem dias que a gente sai e a gente fala assim, nossa, como que foi? Como que fluiu? A gente nem entende como que aconteceu. E até nós saímos impactados, né? Porque cada turma é uma experiência, cada casal é uma experiência, né? E eu sempre falo na turma, né? A gente está sempre repetindo, né? A gente nunca passa, porque a gente está sempre ministrando, a gente está sempre ministrando. E cada curso que a gente ministra, a gente aprende cada vez mais. E aprende com cada integrante da turma, né? Isso é muito bom, é muito importante, né? Esse aprendizado, né? A nossa história começou lá em 1990, alguma coisa, quando a gente fez o primeiro encontro de casais numa outra denominação, uma outra igreja. E eu não frequentava a igreja, não costumava frequentar a igreja. A Jaqueline sempre ia e me chamava, eu dava um jeito de sair fora, de fugir, de ficar vendo futebol. Até que um dia eu resolvi começar até que um dia recebemos um convite para fazer um encontro de casais.
E aí, daquele encontro, a gente entendeu, quer dizer, eu entendi que ela já tinha essa convicção, eu entendi que ali era o nosso chamado. A gente começou a trabalhar com família nessa igreja, nessa denominação, e depois nós nos convertemos para a igreja evangélica, e Deus continuou nos dando essa missão de cuidar de famílias, cuidar de casais. E a gente tem muita história, né? Até para contar de casais que Deus nos fez resgatar, né? Deus nos mostrou, e esses casais já estavam perdidos, já estavam praticamente separando, e a gente insistiu, e através de visita, de ligação, e chama para o curso, e quando colocamos no curso e começaram a fazer o curso, hoje esses casais ainda têm contato conosco, a gente vê, já tiveram outros filhos, estão unidos, mais unidos do que nunca. Então é muito bonito e muito bacana a gente ver o agir de Deus, né? Eu costumo falar para a Jaqueline que o que nos move não é aquele crente que já está dentro da igreja, é aquela família, aquele crente que está fora da igreja, e aquela família que está numa fase de destruição, né? Assim, é uma palavra forte, destruição, mas que está dissolvendo, né? E aí você vê o poder de Deus e você vê o agir de Deus, né? E aquela família ser restaurada, os filhos serem criados dentro da igreja, ver aquele casal servindo a Deus dentro da igreja. Isso não tem preço, entendeu? Isso não tem preço, isso é o que nos move no ministério, e a gente está cada vez mais assim procurando se aprofundar para que a gente possa ser instrumento de Deus na vida das famílias. Tipo, achei interessante aí que você estava falando, né, explicando. Então, no caso, a questão do projeto Casados para Sempre, não é só estar nas aulas, vocês também ajudam eles fora da reunião de vocês de encontro, né, de estudo, né? No caso, como você falou, a gente vai em casa, marca a reunião, então vocês também trabalham fora da própria sala, né? É muito importante, André, a sua colocação e a sua pergunta, porque hoje não existe no Ministério nenhum programa pós-curso. E isso é algo de muita importância. Eu venho conversando até com o apóstolo Marcelo sobre isso, que a gente quer colocar aqui um grupo, né, de pós-curso. A Jaqueline teve uma experiência muito forte com Deus, depois ela vai contar, né? Bacana. Que Deus falou justamente sobre isso com ela, que a gente ministra o curso e são 14 semanas de curso. Mas depois que termina, se não der continuidade, vai ser mais uma apostila na gaveta, e aí as coisas do mundo vão envolvendo aquele casal, e daqui a pouco todo o ensinamento, tudo que eles viram durante o curso vai se perdendo. Não são todos, mas uma boa parte se perde, entendeu? E uma boa parte, como a gente tem experiência até de casais que já passou pela gente e hoje estão separados. Isso dói muito, porque é um sentimento como se nós tivéssemos falhado. E a gente quer ter a consciência de que nós estamos fazendo algo além do curso Casado para Sempre. Nós estamos investindo no Ministério de Família, né, aqui na CEDO, e fazendo algo para que essas famílias sejam acompanhadas depois do curso. Porque o Casado para Sempre, ele acontece assim, foi em 1982, no estado do Colorado, que surgiu esse ministério. Era um casal, o Mike e a Marilyn, eles estavam praticamente separados, né? O Mike, inclusive, já tinha até uma outra família, mas a Marilyn, que já faleceu, ela nunca desistiu do casamento dela. E ela continuou orando intensamente ao Senhor. E uma vez, num sonho, o Senhor falou com ela que ele não só restauraria o casamento, como daria a eles uma missão de ser o casal farol, o casal luz para outras famílias. Tanto que nós, no Ministério, a gente usa o farol como símbolo, né? Porque o casal, a família que tem o curso e que segue ao Senhor, né? Segue a palavra do Senhor, ele funciona como um farol na escuridão. O que é o farol? Ele ilumina, ele serve de sinalizador para a embarcação, né? E esse casal também serve de sinalizador para que outros casais se aproximem, para que outros casais vejam o caminho do Senhor, né? O caminho correto.
E então Deus deu essa visão para ela. Bacana. Então Deus depois não só restaurou o casamento deles, como também deu a eles a visão desse curso. Aí em 1983 foi feito o primeiro grupo com eles, ministrando. Aí dali foi formando líder, foi formando grupo, foi formando líder. Hoje o Casados para Sempre está em mais de 100 países. Caramba. Mas sempre o nome sempre foi esse, Casados para Sempre. É Ministério Internacional de Família, que chama de MMI, né? E aqui no Brasil, ele é Casados para Sempre e 2 igual a 1. O 2 igual a 1 é o Ministério. O Ministério não tem só o casado, ele trata também de paz para toda a vida, que é o Ministério de Criação de Filhos, segundo a Palavra de Deus. E o curso de noivo, o ONI, que é o curso de noivo, que é a preparação para o casamento. Nós hoje... Eita! Nós hoje estamos ministrando só o Casado para Sempre. Nós somos também líderes do Paz para Toda a Vida e do ONI. Tá? Mas a gente ainda não ministra aqui, né, o ONI nem o Paz para Toda a Vida. A gente também tem esse projeto com a formação de outros líderes. A gente vai deixando casados para outros líderes e nós vamos partir para o Paz para Toda a Vida, né? Para que os casais também que já passaram pela gente tenha esse ensinamento, né, da criação de filhos segundo a Palavra de Deus. Esse Paz para Toda a Vida, no caso, é o pós-Casados para Sempre, né? Não. É outro curso. É outro curso? É um outro curso. Tá, entendi. Faz parte do ministério, mas é um outro curso. Não necessariamente você tem que ter feito Casados para Sempre para participar do Paz para Toda a Vida. Entendi. Você só tem que fazer primeiro o noivo, né, para depois fazer o casado. Que é bom. Faz mais sentido. Porque o ideal seria o noivo, casados em paz. É uma trilogia então, né? Uma trilogia de curso. O ideal seria isso, né? Já se inscreve pro curso noivo? Exatamente. Isso eu tenho que combinar com o apóstolo, porque aqui nós ainda não implantamos o curso de noivo. Sim. Mas a gente precisa realmente estar... até eu já conversei com o apóstolo sobre isso, que o meu trabalho secular sempre foi um impedimento para eu me dedicar muito à obra, né? E a gente está com outros projetos, né? Muito obrigado. Tira esse de perto de você. Não, deixa ali. A gente está com outros projetos, né? De trabalho secular, né? E aí esse outro projeto está me dando mais tempo agora para eu cuidar do ministério. Então, bacana. Agora a gente vai, junto com o apóstolo Marcelo e a apóstola Alessandra, a gente começar realmente a investir no Ministério de Família da igreja, né? Com o curso de noivo, com Paz para Toda a Vida. Um preparatório maneiro, né, cara? Que você já entra sabendo, ó, vai ser assim. Não, é importante, porque o curso de noivo você já trata na base. Né? Você já trata na base. Então, ele já é uma preparação para o casamento. Você já entra no casamento já sabendo. Porque nada mais o casado para sempre, o noivo, é você adaptar a tua vida segundo a palavra de Deus. Sim. Adaptar a sua vida familiar segundo a palavra de Deus. Por isso que são 14 lições, né? E cada lição, ela complementa uma a outra e ela vai fechando um ciclo para que você saiba aplicar na tua vida familiar todo o preceito da palavra de Deus, tudo que está na palavra de Deus, né? Você vai ter, na primeira lição, logo uma lição de aliança. Você vai entender o que é aliança, né? Que aliança é diferente de contrato. Contrato, você tem um tempo determinado para que aquilo aconteça. Aliança não, aliança é para sempre. Por isso que quando a gente casa, entendeu, Kiko? Você que vai casar... Eita, aí, ó. Recebi, eu tô ligado aí. Você que vai casar em breve, então, você já vai aprendendo que o que você vai fazer diante do Senhor é uma aliança. Aquilo ali não é temporário, é para sempre. É isso que o mundo prega hoje, que você faz um casamento temporário. Hoje já estão fazendo um contrato, né, para que seja prevista uma cláusula para que, se não der certo, quem vai ficar com quem, o que vai ficar comigo, qual apartamento fica com você, já está tudo... Não, Deus não quer isso. Deus quer que você faça uma aliança. A aliança é eterna. Então, a primeira lição fala sobre aliança. Depois fala sobre uma só carne. A gente vai entender por que na palavra de Deus diz que deixará o homem, o pai e a mãe, se tornarão uma só carne. Que o mundo vê a gente assim, Deus vê assim, ó, um só. Então aquilo que eu... Visão. Cara, visão. Aquilo que eu não quero que aconteça para mim, eu não quero que aconteça para ela. Porque se eu machucar ela, eu estou machucando a minha própria carne.
E a responsabilidade é maior, que a palavra de Deus diz que nós devemos cuidar da nossa esposa, assim como Cristo cuida da igreja. Olha a responsa, entendeu? Então não é só... Não, porque hoje o mundo encara o casamento como uma coisa banal, normal. Muito normal. Uma formalidade, uma festa, e depois, qualquer coisa a gente separa, né? Assim, não. Vocês vão se tornar uma só carne. Vão fazer uma aliança, entendeu? Vão aprender sobre papéis. Qual o papel do marido? Qual o papel da esposa? Hoje nós vemos muito papel invertido. A mulher fazendo o papel do marido, o marido fazendo o papel da esposa. E na palavra do Senhor, cada um tem o seu papel. A mulher está ali na mesma missão do marido. Então vamos entender qual o papel de um, de outro, entendeu? Bacana. Vamos dividindo isso aqui por parte, que isso tem coisa pra caramba aqui que a gente pode tratar. Você uma mentoria, É uma das coisas que vou... Não, vai ficar tudo gravado aí, o pessoal que quiser eu não sei vai se estar anotando. falando demais, mas eu vou... Não, esse aqui tá soltando códigos. Isso era sobre o curso de noiva, né? Que a gente aprende, né, no caso. Não, Isso de casado, isso de casado. E nem é de noivo, cara. Isso aí é tudo do casado, tô achando que é Esse é tudo do casado. Mas, tipo, curso de noivo assim que houve, parece que, tipo, vai ensinar o noivo a entrar na igreja. O que aprende mais ou menos num curso de noivo? O noivo, como eu falei, você vai ser tratado na base, no início, você vai entender o casamento na sua essência. Tudo isso que eu falei, que você vai aprender no casamento sobre aliança, uma só carne, papéis, você vai ter um spoiler no curso de noivo. Entendeu? Uma introdução, um spoiler para que você tenha uma visão bíblica do casamento. E aquilo qual vai ser seu papel da sua noiva, né? Para que você vá para o casamento sabendo que você está fazendo uma aliança. E uma aliança, como eu falei, aliança eterna. Então tem que pensar bem, refletir bem antes de tomar uma decisão, e não tomar uma decisão precipitadamente, e para que depois não venha a se arrepender daquela decisão, né? Porque você tem que ter consciência de que o casamento é para sempre. Sim. É como eu falo que eu e a Jaque, nós somos uma só carne. Então, aquilo que ela não quer de mal para ela não quer para mim. O que eu não quero de mal para mim, eu não quero para ela. Entendeu? Eu jamais vou feri-la, jamais vou maltratá-la por todas essas questões que a gente já falou. Aí você aprende como você deve, tratar o próximo, como você gostaria de ser tratado no caso. Vocês vão trabalhar muito isso no casamento, né? Porque geralmente tem muita briguinha, tipo assim, né, eu vou fazer, ele que se vira, tem muitas paradas no casamento, né? Você não é mais você. Então. Vocês são um só. Isso. Tudo é um só. Não é meu dinheiro, é nosso dinheiro. Não é mais a minha vida, é a nossa vida. O eu morre, morre. agora é o nós, entendeu? Então, tudo reflete um no outro. Isso. Não tenho mais os meus amigos, que agora são nossos amigos. Eu não tenho mais os meus parentes, não, agora são nossos parentes, entendeu? Eu não tenho meu dinheiro, meu salário, nosso salário, também é nossa dívida, né, amor? Nossa dívida. Nossa dívida. Tudo nosso. Só o cartão que é meu, né? Brincadeira. O cartão é meu, Shopee é com ela. Mas entendeu? O que a gente fala também, assim, que não existe uma receita de bolo. Cada casal tem a sua forma. Por exemplo, finanças. Cada casal tem a sua forma de administrar. Entendeu? Por exemplo, lá em casa, a finança da casa, da família, eu cuido. Ela não gosta de se meter. Eu tenho lá minha planilha, às vezes eu chamo ela, minha filha, senta aqui, vamos fazer conta. Fala, não, isso aí vai me tirar o sono, deixa você fazer. Entendeu? E tem casais que é a mulher que faz. O marido apenas dá para ela, ela administra, ela vai dizendo o que tem que comprar, o que não tem, entendeu? Não existe uma forma certa. Cada casal se adapta ao jeito dele, entendeu? Tem casal que é dividido, né, os dois, mas o importantíssimo para uma relação dar certa é não ter segredo. Eu costumo falar que o segredo do casamento é não ter segredo. Eu não posso ter a minha senha de celular separada da senha, que ela não saiba. Eu não posso ter minha conta bancária que ela não saiba. Entendeu? Porque aí já não é mais uma só carne. Se nós somos uma só carne, então nós temos que estar com total transparência. Ela não tem segredo para ela, ela não tem segredo para mim. Se não for assim, a chance de dar errado é muito grande. É muito grande. Aí já quebra bastante confusão, né? Tipo,
por que você tá me escondendo isso? Isso não vai ter, pô. Porque às vezes tem muita brincadeira na internet, né? Do cara escondendo o celular da mulher. Não, a mulher vem, joga o celular lá. Cara, isso pra que isso? Você não pode ter segredo. É brincadeira que é real hoje em dia também, né? Acontece muito disso, né? Por isso que tem casamento que tá durando meses, né? A maioria dos casamentos hoje em dia dura meses. O índice de divórcio hoje, eu tinha até os números, não trouxe, mas o índice de divórcio hoje no Brasil e no mundo, né, é muito grande. Na apresentação do curso que a gente está ministrando, aí eu vou apresentar esses números, né? E é muito grande. E então, a necessidade de se investir em família, se investir para que o casamento dure, é muito real hoje, precisa muito fazer isso, porque estão se divorciando muito e a mídia, o mundo, de uma forma geral, está investindo muito na destruição das famílias. Hoje em dia, o mundo prega isso como normal, né? Fica junto, não deu certo, separa. Exatamente. Arruma outra pessoa, vai ser mais fácil, tipo isso, né? E aí, entrando, né, nas lições, como eu falei, nós temos lições que falam sobre orando junto, a importância de se orar junto. Nós somos uma equipe de uma só carne. E nós juntos temos uma sinergia muito maior do que separados, entendeu? E quando a gente dobra o joelho junto, vocês que vão casar, o Neilson que já é casado aqui, né, e o Marcelo também que vai casar, então, aprendam isso com a sua esposa, com a sua noiva, orem junto. Isso é muito bom, isso agrada muito o coração do Senhor, a oração de uma família, né? E então a gente tem uma lição que fala só isso, orar junto. Batalha espiritual, quantas batalhas a gente não passa? Nós temos uma lição que fala só de batalha espiritual, olha só. Você entender quem está te atacando, qual é o inimigo. O inimigo não é o seu cônjuge, o inimigo não é o teu sogro, não é a tua sogra, não é o teu irmão. Muitas vezes o inimigo eles estão sendo usados para que venha uma batalha sobre a sua família. Você tem que aprender a combater isso, porque nós sofremos muita batalha espiritual, não é, amor? Principalmente início de curso. Caraca. Toda vez que é o mais atacado. Não, imagino. E a gente já consegue sinalizar, né? Identificar, né? Identificar que aquilo ali já é uma batalha. Né? Então você já consegue cortar de início logo. A gente já consegue perceber, né? Porque a porta de entrada de um relacionamento, de um casal fora, né, da igreja, de se aproximar e conhecer a palavra de Deus, é através do casal de expressão, né? Muitos casais, nós pegamos casais de fora que não eram casados e hoje estão convertidos, trabalhando para o Senhor. Então isso aí desagrada muito o inimigo, né? Porque nós estamos lutando por famílias, nós estamos lutando por não só casais, né? Mas sim por filhos. Né, de ver os seus pais, ver uma família estruturada, não ver um lar de briga, não ver um lar de desrespeito, né, um pai batendo numa mãe, uma mãe sendo agredida. E hoje o que a gente mais vê é isso, né? A gente lida com crianças traumatizadas, né? Que se a gente for analisar lá na raiz, ela tem traumas porque ela viu a mãe ser agredida, ela viu o pai chegar embriagado dentro de casa, né? E isso cria traumas numa criança, que isso leva até essa criança para um casamento em que vai ser destruído, porque ele aprendeu aquilo ali. Então, ele identifica que casamento é aquilo. Tem que ser daquela maneira. Ele traz aquilo, né? O caráter da criança, ele é adquirido, ele é formado dos 7 aos 12 anos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as crianças, com os nossos filhos, o que os nossos filhos estão vendo, né? E através do curso, a gente consegue sinalizar isso também para os pais, porque eles também já ficam abertos, né, a receber, né, essas coisas, porque a gente ministra no curso, a gente ministra tudo, a gente não ministra só as lições. Teve lição que
foi uma lição de perdão que nós não conseguimos dar o curso. A lição foi toda só cuidando. Né? Cuidando. Só cuidando. A gente não conseguiu dar a lição que teria que dar, a lição daquele dia, porque antes tem um compartilhar. Então, da lição passada. Quando foi a lição de perdão, que é a lição que mais mexe, né, com as pessoas, que é perdão, a pessoa falar a palavra perdão é muito fácil, né? Mas você sentir, né, porque que tem que ser uma decisão, você tem que decidir perdoar, né? Então, e mexe muito com as pessoas, né? E ali as pessoas tem casais que se entregam mesmo, que ali pedem perdão um para o outro, fazem uma restauração do seu casamento, um curso, pedem perdão um para o outro. Então, assim, eu sou suspeita em falar, né? Porque é um ministério que eu amo, né? E é um ministério que eu brigo por ele. Eu, às vezes, me torno assim, né, me torno um pouco chata. Né? Falar do casados, tocar no casados, mexer no casados. Se eu sentir que o casados foi assim, como que eu posso dizer, deixado ou agredido ou mexer no ministério Casados para Sempre para mim, pode até mexer com Jaqueline, mas não mexe no ministério Casados para Sempre comigo, não, porque eu sinto, porque eu tenho uma experiência muito grande com casados, né? Eu não dou, de ser sincero para você, assim, a gente humanamente, a gente não faz nada, né? Simplesmente é o Espírito Santo de Deus que nos instrui, nos capacita para isso, né? E eu tenho, assim, como o Antônio falou, eu tenho uma experiência muito grande com o Senhor, né? O Senhor falou comigo, né? E Ele falou nitidamente, assim, audível, foi audível. E eu ainda olhei para ele e falei com essas famílias, né? Me deu até os casais. Caramba, entregou tudo. Entregou tudo. E nessa época a gente estava morando, olha como é muito sério, a gente estava morando num apartamento. E eu ainda falei assim, Senhor, como que eu vou botar tanta gente dentro de um apartamento? Porque quando você lida com família, quando você abre, vem muita gente, né? E como que você vai recusar? Né? Então você tem que ter um espaço para você poder tratar dessas pessoas, dessas famílias. Aí eu falei, Senhor, como que eu vou fazer? Ele falou assim, eu vou te dar tua casa de volta. E é muito sério, é muito emocionante isso. Hoje eu estou na minha casa. Amém. Porque essa casa estava alugada, e a pessoa não queria sair. E depois dessa experiência da Jaque com Deus, a pessoa inexplicavelmente primeiro parou de pagar aluguel e logo depois entregou a casa. Nós entendemos que foi um agir de Deus para que a gente voltasse e ali a gente fizesse um local para que a gente pudesse dar prosseguimento aos casais que já passaram pelo curso, né? Os casais que precisam. Porque a gente tem essa preocupação, né? Isso me incomodou, sempre me incomodou muito. Quando termina, que acaba a formatura, eu me sinto assim feliz por ter acabado uma turma, mas eu me sinto frustrada, porque eu fico, meu Deus, esses casais vão para onde? Eu não vou ter como acompanhar. Eu não saio dos grupos, eu permaneço nos grupos. Eu mando mensagem sempre. Tudo bem? Como vocês estão? Se é casal de outra igreja, eu vou para o particular. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Mensagem de aniversário, a gente manda. Mensagem de aniversário de casamento, a gente manda. Mensagem de Natal, a gente manda. Entendeu? Então a gente tem todo um roteiro. Ainda bem que hoje tem celular com memória para a gente poder estar guardando isso tudo, né? Porque a gente tem essa preocupação, porque não é a gente passa praticamente 3 meses com eles. Então, por exemplo, acabou a formatura, pronto, acabou o vínculo? Não é assim. Eu digo que eles continuam sendo meus filhos.
né? Como Neilson. Como Neilson. Eu Grande Nenê. pego eles, é meu filho. Aí ele, entendeu? Quando a gente não vê na igreja. Feliz quando a gente não vê na igreja, quando a gente não vê na igreja, quando vê um, não vê o outro, a gente está... Entendeu? Então a gente não tem preocupação, a gente só não ministra o curso. A gente continua ministrando esses casais fora curso. É um pós ali. Um pós-curso. Precisa. Então a gente precisa, porque a batalha, ela começa também, a gente tem um slogan no curso que a gente diz que estamos em reforma, estamos em obra. Né? E uma obra, uma reforma, a gente tem que tirar coisas do lugar. Isso desgasta, isso incomoda, isso dá trabalho, isso causa sujeira, né? Porque uma traz obra tona, né? traz muita coisa que está lá escondido, quietinho, lá guardadinho, que você vai ter que mexer. E quando mexe, aquilo ali causa transtorno, né? Porque você às vezes vai sujar, às vezes vai arranhar, às vezes quebra em você tirar do lugar. É mais fácil ficar ali no lugar, porque não está tocado, né? Então a gente tem muito. E depois que acaba o curso, as batalhas vêm. E olha, gente, que vem. Jaqueline falou uma coisa importante sobre filhos, né, que são criados em família desestruturada, né? E essa é a maior artimanha do inimigo, porque essas crianças vão ser criadas, não são todas, volto a dizer, não é uma regra, mas uma boa parte acaba se perdendo, porque não tem uma família estruturada, não tem um pai, não tem uma mãe junto, e isso é muito complicado. A gente está no tema desse ano, que é um legado para 1000 gerações. O legado, isso é uma coisa importantíssima, porque é mais importante você deixar um legado do que você deixar uma herança. Porque herança é aquilo que você deixa para alguém, e legado é aquilo que você deixa em alguém. Entendeu? Então, o Ministério está trabalhando muito isso, legado. Porque qual legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Como a Jaque falou, tem família que você vê que a tataravó lá se separou, a avó se separou, a mãe se separou, e eu também já estou me separando. Isso é uma herança, uma maldição hereditária que precisa ser quebrada. E a partir de você... A gente vê muito isso em algumas turmas, em alguns casais que participam das turmas, que eles quebram essa aliança. Aí os filhos já são criados diferentes. Aí dali você transforma aquele legado. Olha como é importante isso. Você vai deixar um legado de bênção, e a palavra diz que você deixa o legado para até 1000 gerações. Então imagina o que você quer deixar para os teus filhos, para os teus netos, os filhos dos teus filhos, os filhos dos teus netos. Entendeu? Então o Ministério investe muito nisso. E esse ano o tema do Ministério, nós fomos no Encontro Nacional em Águas de Lindóia, fomos agora no Estadual em Nova Friburgo, e todo esse encontro de líderes, né, o tema foi sobre isso, o legado. Um legado que a gente precisa deixar. Como eu falei, às vezes a gente se preocupa, poxa, eu vou trabalhar, vou me matar para deixar uma herança para os meus filhos. Não é errado, legal, ótimo. Acho que tem que fazer também. É importante você deixar algo para os teus filhos, para a tua família, deixar bem. Mas o mais importante do que bem material é o bem, é o legado, é aquilo, é o valor, é a palavra de Deus, é deixar teu filho temente a Deus, deixar uma família estruturada em Deus, porque isso ele vai ter sabedoria para lidar com a herança que você vai deixar com ele e para conquistar a dele também. Tá entendendo? Porque quantas histórias a gente vê, até de grandes empresas, que quando passou para a mão dos filhos, se perdeu. Porque teve herança, mas não tinha legado. Não tinha sabedoria para administrar. Entendeu? Então, é muito importante isso, você deixar um legado Isso é tão sério que nós temos uma experiência com a nossa filha, né? Porque mesmo em outra denominação, a gente trabalhava com famílias lá, né? Então, a nossa casa sempre foi uma casa com muita
Reunião de família, com casais, né? E o Antônio, ele arranhava, né, no violão. E ele aprendeu a arranhar no violão para poder... Hoje eu estou arranhando no baixo, estou querendo pegar o lugar do André. Não está muito difícil. Não é muito difícil. Se começou, já tá chegando perto. É brincadeira. E a gente sentava com eles, né, para cantar louvor, né? E até hoje, quando toca um louvor que o pai cantava com eles, né, que a gente cantava e que tocava muito nessas reuniões, ela chora. Ela lembra, né? Ela lembra e ela chora. Ela lembra, ela chora com saudade daquele tempo, porque foi marcado na infância dela, para você ver como isso é marcado na infância de uma criança. Fica no seu inconsciente. Exatamente. De forma positiva. De forma positiva. Como também pode ficar a negativa. De forma negativa. Entendeu? Quando lembra de algo ruim, né? As crianças lembram de algo ruim. E às vezes a gente nem lembrava. E ela um dia tocou no rádio esse louvor. Ela começou a chorar, né? Ela começou a chorar no carro e ligou pro pai. Pai, me emocionei, tocou aquele louvor que eu lembro da gente nessa situação, tocando, eu sentado na cama e esse louvor, caraca. Entendeu? Para você ver, eu acho que ela tinha 5 ou 6 anos. E hoje, para honra e glória do Senhor, ela e meu genro são líderes de casais também. Eita, o legado, né? É o legado aí já, né? E hoje a gente pode dizer, né? Que eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque o menino também, com a nora, né? Já estão, né, criando, né, as crianças. O meu netinho fez 5 anos e uma coisa que ele pediu no aniversário dele, que tocasse um louvor que ele gosta muito, que é desse que toca agora, né? Agora eu não vou lembrar. Ao decorrer vai lembrar. É que a gente vai ficando velho, vai ficando meio esquecido. Mas o importante que eu quero dizer é que uma criança de 5 anos poderia pedir muitas coisas. E ele pediu para que se tocasse um louvor. Então o rapaz levou um violão e tocou o violão para ele, tocou louvor para ele na hora dele. Então isso nos deixa assim muito grato a Deus, entendeu? Porque se não fosse Deus na nossa vida, onde poderíamos estar? Onde estaria a nossa família? Onde estaria nosso neto, né? Nossos filhos. Que o mundo hoje caminha por um lugar desconhecido, perigoso. Exatamente. O mundo hoje é muito perigoso. Se a gente não tiver a família com base na palavra de Deus, a chance deles se perderem é muito grande. Então a gente tem essa consciência que a gente cuida das famílias dos outros, mas a gente tem que cuidar da nossa também. A gente tem, exatamente. A gente tem que dar muita atenção à nossa família também, nossos netos. Meu neto de 8 anos, quando foi dormir, que ele só dorme com a gente, é o único que é o mais apegado a gente, né? Aí eu passei agora o fim de semana na casa deles e ele dormiu, eu durmo no quarto dele com a Jaque. E ele levou, né? Aqui, minha Bíblia. Eu falei, não, porque eu faço meu devocional quando acordo. Cara, assim... Pô, 8 anos. 8 anos. Quando acordo, eu faço meu devocional. Eu tenho a Bíblia para fazer meu devocional. Então isso nos deixa muito assim, muito feliz, né? Cara, isso muito aí feliz. É muito bacana que a gente vê isso aí, pouquinho, assim, começou, já tá chovendo informação boa sobre casamento, sobre matrimônio, você vê que é uma coisa linda. E assim, eu sou casado e eu vejo que eu tenho desejo de fazer isso, tenho desejo de ter meus filhos, minha esposa, tenho desejo de viver essas coisas. E uma das coisas que eu percebo na sociedade é que muitos, assim, pelo menos da minha idade, assim, na faixa etária assim, dos 20 a 30 anos, assim, jovens e tal, tem muito um novo medo da sociedade, é o medo de compromisso, é o medo de assumir algo sério por medo de dar errado, assim, entendeu? E pensa muito que casamento é prisão, sabe? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, entendeu? Voltado para essa classe social que tem desejo, algo que queima no coração deles de ter, mas não consegue por ter medo desse compromisso, por achar que vai ser uma prisão, que não vai ter mais assim uma liberdade assim.
Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, por favor. Bem, eu tenho experiência nisso, né? Eu comecei a namorar o Antônio, eu tinha 14 anos. Eita. Que isso, gente? Hoje eu ia ser pedófilo até, né? Eu tinha 14 anos, fiquei noiva com 15, casei Depois com corta 17. Ficou noiva com 15 anos? Fiquei noiva com 15 anos. Na época de vocês podiam casar mesmo 18 anos? Não, ainda meu pai assinou, né? Com 17 anos. Sequestrei ela da casa dela. Que isso? Ele achou, vambora. Ele foi, é essa e vai ser essa. Vai ser essa. Então Vou pegar eu tenho logo. uma experiência muito grande, uma bagagem muito grande para falar disso, né? Porque hoje as meninas em si, elas não querem mais Compromisso, isso, né? né? Esse compromisso, né? Eu casei com 18 anos, continuei estudando, né? Ainda estava fazendo o 3º ano pedagógico. Continuei estudando, que meu pai falou para ele: olha só, eu só não quero que você proíba ela de estudar. Nunca proíba ela de estudar, porque eu sempre gostei de estudar. Então, eu casei, continuei estudando, era muito engraçado, que eu ia de uniforme e ele de terra. Caraca. Então, parecia que ele era meu motorista, que ele ainda me levava na porta do colégio. Já na porta do de colégio ia carro, trabalhar. De carro, então era muito engraçado. Tirava onda, né? Aí ainda tirava onda, que eu ia de Tirava onda. motorista particular, né? Que isso? E ainda um Aí- motorista desse, né, bonitão? Temos que concordar, né? Temos que concordar. Aí, menos. então, na minha formatura da escola, né, que eu fiz formação de professores, né, eu estava grávida do meu filho mais velho e não sabia. Caramba. Então, eu fiquei grávida dele com 18 anos. Então, com 19 anos, ele nasceu. Ele ia nascer, eu tinha 18 anos, só que nós somos do mesmo mês. Só que eu fiz 19, dia 2, ele nasceu dia 24. Caraca. Então, do mesmo mês, quase que ele nasce, eu tenho 18 anos ainda, né? Mas eu sempre tive a responsabilidade do meu papel e do meu compromisso como mulher e eu saber o que eu queria. Porque o que está acontecendo hoje, que muita gente na minha época achava, porque eu era uma menina muito presa, né? Antigamente o namoro era diferente de um namoro hoje. Né? Isso até nos espanta um pouco. Lá em casa não foi diferente. Lá em casa foi da mesma maneira. Né? A mesma criação. Claro, não tão exagerado quanto foi o meu, porque o meu eu não podia ir para lugar nenhum. Né? Eu não podia sair em lugar nenhum que não deixava. Era namoro né? com hora marcada, não existia celular, né? Sério, não existia, muito raro, né? Não tinha. Nem tinha. Não tinha. Então, é mesmo? Caramba. Nem tinha. Como é que marcava, então? Como é que a gente sobrevivia? Não, e nós éramos vizinhos. Então, Não, já facilitava. Éramos vizinhos. Facilitou Então, muito ele, então isso. para ir para casa dele, ele tinha que passar pela minha casa, porque a minha casa era a segunda da Já rua. dava uma batidinha no portão. Não, era assim, Entendeu? Então, Já ele já passava abriu o assobiando. portão, porque Eu antigamente passava o em frente à portão- casa dela, ela ficava me paquerando. Foi isso. Sim. Era Ele viu irresistível. a cabeça lá, que deu os caras com a minha avó. Aí, ó, as coisas Tô aparecendo aí, ó. entregando, tô entregando ele. Então, eu venho de uma história de que a mulher ela foi feita para o casamento. Entendeu? Claro, o mundo evoluiu. As coisas evoluíram, mas os princípios não evoluíram. Entendeu? Os princípios continuam sendo o mesmo. Eu acho que quando a pessoa quer fazer alguma coisa, ela vai fazer. E ela vai fazer dentro da ordem e da decência. Entendeu? Eu casei com toda a minha honra que tinha que ser casado uma menina com 17 anos. Entendeu? Dei todo o orgulho aos meus pais, dei toda a honra para meus pais, casei certinho, tive meus filhos, esperei meus filhos crescerem. Quando eles cresceram, eu voltei a estudar novamente, porque tinha responsabilidade com eles. Eu botava eles na escola e ia para a faculdade. Eu passava, pegava eles e levava eles para casa. Então, e eu morava em cima da casa da minha mãe. Eu tinha todo o amparo de, por exemplo, deixar eles com a minha mãe e ir. Não me preocupar.
Mas isso não era um compromisso da minha mãe, isso era um compromisso meu. Raiz. Entendeu? Então, hoje, os papéis estão se invertendo. Lembra que a gente falou que tem uma lição para falar só de papéis? As mulheres estão tendo filho para os pais criarem. Sim. Ou até outras pessoas, né, que nem são creche, estão jogando. Outro dia, minha nora foi na festa da escola da minha neta, só tinha ela de mãe. Caramba. O resto tudo era babá. Caraca. Cadê? Na mente da criança. O que a Jaque está falando, Querendo ou não, o que a Jaque está está falando e o que a gente acha, no que eu acho também, assim, a mulher hoje, nada impede dela evoluir. Dela trabalhar, dela ter a vida dela. Dela se formar. Só que o que a gente vê hoje muito no mundo é a mulher em prol do crescimento profissional, do crescimento dela como mulher, legal, mas ela está abrindo mão da criação dos filhos. Não só ela como o pai, quer dizer, o pai tem a vida dele também, de profissional, precisa se dedicar ao trabalho, e hoje cada vez mais as empresas exigem cada vez mais. Eu venho de uma empresa privada, onde eu tinha cargo de liderança também, e a gente sabe, ela sabe o quanto eu me estressava, porque a cobrança por resultado é muito grande. Você quase que trabalha 24 horas, porque você está em casa, você está planejando o que você vai ter que fazer no dia seguinte, então você trabalha quase que 24 horas. E a mulher da mesma forma, a mulher hoje foi para o mercado de trabalho, também é uma necessidade de ajudar o marido, legal, mas a gente não pode esquecer, o que eu falo assim para as famílias, para hoje, que não pode esquecer dos filhos. E hoje a gente vê muita criança tendo tudo, como eu falei, a questão do bem material, tendo celular de última geração, tendo computador, tendo boas escolas, curso de inglês e tal, mas não tem a presença dos pais, não tem a atenção dos pais. Entendeu? É isso que a Jaque está falando, a sua pergunta, né? Então, hoje, o que está acontecendo, que a gente entende, né? Que a pessoa, antes de entrar num casamento, ela já está pensando, poxa, mas eu tenho minha vida profissional, eu tenho minha vida, como é que vai ser? Eu vou ficar preso? Vai vir filho? Eu vou cuidar de filho? Eu vou trocar fralda? Eu vou isso? Eu vou aquilo? E a minha vida? E o que eu conquistei? Né? Então, as pessoas estão com medo de pegar um compromisso e não conseguir cumprir aquele compromisso de casado, que existe um compromisso familiar, entendeu? Que é diferente do compromisso do mundo. Tudo bem que você precisa prover a família, tem que ter, hoje a gente precisa ter dinheiro para viver, né? Para dar as coisas, os colégios estão cada vez mais caros, as roupas estão cada vez mais caras, e hoje, porque na nossa época, nós não somos tão velhos assim, você se contentava com o que você podia ter. Hoje está diferente. Hoje você... uma criança hoje quer sempre mais. Ele vê o coleguinha com um iPhone, ele quer um iPhone. Você vê um coleguinha com um computador, ele quer um computador, ele quer um game, ele quer uma roupa, um tênis de marca. Então, a necessidade por você construir algo está cada vez maior. Então, faz você trabalhar mais, se dedicar mais ao trabalho. E a esposa, a mesma coisa. E a família? E o lar? E a casa? Quem cuida? Às vezes está na mão da empregada, na mão da babá, como ela falou. Ela foi numa festa do colégio, que as crianças estavam lá, e quem estava com as crianças? As babás, as avós. Só tinha uma mãe, que era a nossa nora. Por quê? Não, vai que eu não posso. Fulana, leva para mim porque eu não posso. E a criança, às vezes, naquela apresentação da escola, que ela esperava estar lá o pai e a mãe, não está, está a babá, está a avó. Não que a presença da avó não seja boa, é boa, mas o ideal é que esteja a avó e a mãe, a avó e o pai, ou pelo menos um dos dois, o pai e a mãe, entendeu? Mas na maioria das vezes isso não acontece. E isso está deixando as crianças frustradas, com a necessidade de bem material cada vez maior, e vão criando adultos problemáticos. Hoje nós estamos criando uma geração de adultos problemáticos. Tudo rápido, não tem paciência para esperar mais nada. É a geração fast food, né? É tudo pronto, joga no micro-ondas, pão, tá pronto, papá. Antigamente não, você fazia aquele temperinho, cortava direitinho, fazia com carinho. E as coisas estão mudando para pior. E isso é o que eu falei do legado. Você vai construindo um legado errado, baseado em bens materiais e deixando os valores de Deus, a palavra de Deus
para trás. O senhor bateu num ponto muito interessante. Não, você mesmo. O senhor. Bom, que vai acostumando, né? Mas tudo bem. Travou, ele então, tocou num ponto interessante, que é o seguinte, eu vejo que é a questão do financeiro. Eu queria também saber a opinião de vocês sobre isso, porque eu ouvia muito, né? A questão de, por exemplo, você vai casar e tal, mas aí, pô, tem isso, aquilo, vai pagar aquilo, outro, tal. Eu sempre enxerguei isso como uma crença negativa que queriam colocar sobre mim, um medo que queriam colocar sobre mim. Eu nunca acreditei nisso. Eu sempre falei, se eu tenho Deus, eu estou fazendo tudo certinho, debaixo da bênção dele, eu tenho a bênção, a aprovação dos meus pais, tudo certinho, eu vou dar o meu gás, eu vou fazer meu trabalho e eu vou estar sim, vou ter minha casa e minha casa vai prosperar sim. Não quer dizer que eu sou jovem, eu não vou conseguir. Mas eu vejo que isso é um medo que trava muita gente. Então eu queria que vocês passassem a visão de vocês sobre, por exemplo, questão financeira. É importante, sim, mas até onde? O cara precisa ser milionário para casar? Você tem um casarão, um carrão, como é que é isso? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso para o pessoal até poder abrir a visão acerca disso. Eu vou falar da nossa experiência, né? A nossa experiência. Eu, quando casei, quando a gente começou a ficar noivo, eu tinha um cargo, então eu trabalhava na Bolsa de Valores. E eu não ganhava bem. Eu ganhava... Era um salário básico ali e tal, mas nas minhas contas não dava para casar ainda. E aí eu combinei com ela que a gente só casaria quando eu fosse promovido. E eu comecei a investir em mim. O que eu fazia lá? Eu trabalhava... eu era tipo um office boy, né? Que levava documento na rua e tal. E tinha a galera que trabalhava na Bolsa de Valores na interna, que fazia a questão de processamento das ações que se comprava e vendia. O que eu fazia? Eu acabava o meu trabalho, eu me infiltrei lá na galera lá, procurei ver um trabalho que eles não gostavam de fazer, que naquela época é muito diferente de hoje, tá? Hoje essa questão de negociação de ações é tudo online. Antigamente envolvia muito papel, porque você descia na Bolsa de Valores e preenchia mesmo um contrato de compra e venda. E no final do dia você tinha que digitar o contrato um por um, e era um catatal, que era toda a negociação. E os caras não gostavam daquilo. Eu me infiltrei ali e comecei a digitar aquilo para eles. Quer dizer, eu saía 18 horas do meu trabalho, ficava até às vezes 20, 21 horas digitando aquilo para eles. Um belo dia, não deixa eu me perder da tua pergunta, um belo dia o gerente lá, geral da Bolsa, me passou e me viu. Aí ele falou, você não está daqui não, sou lá de baixo, mas o que você está fazendo aqui? Não, estou ajudando o pessoal. Aí ele, pô, legal, você quer vir para cá? Eu falei, pô, é o que eu mais quero. Então passei para esse setor. E ali eu passei a operar na Bolsa, como auxiliar. Só que para eu ser operador dependia de um curso, e era um curso de matemática financeira. E eu tinha para mim que da matemática não era comigo, era com os outros, não gosto de matemática, ela que resolve os problemas dela, eu não. Rapaz, mas é aquilo que eu falo, quando a gente tem o foco e o desejo de conquistar algo, e você vai para dentro, você consegue. Entendeu? Chave. Então, anota aí, hein? O meu desejo de casar com essa coisa maravilhosa aqui era tanto que eu falei, eu vou fazer esse curso e eu vou passar. Caraca. E ela, né, amor, eu estudava de madrugada, eu chegava em casa, eu estudava de madrugada, eu comecei a buscar livro, que não tinha essas informações que a gente tem hoje no Google, vídeo no YouTube, não tinha nada disso. Não tinha nada molezinha. Então, livro e tal, estudando. Deixava de namorar. Deixava de namorar, combinamos que só namorava fim de semana, porque dia de semana eu passava e ia para casa estudar. Rapaz, essa prova, tinha gente que fazia 3, 4 vezes e não passava. Na primeira vez eu passei. Eita, aí, ó. Dá desculpa aí agora. Na primeira tudo vez aí na eu passei. tua mão. E aí eu fui promovido. Aí sim, nós marcamos o casamento. Dizer que, assim, nós casamos folgado, não casamos folgado, mas casamos com o mínimo necessário para nos manter. Entendeu? Um apartamento, o sogro era do meu sogro, ele deu para a gente morar, não precisava pagar nada. E aí aquele salário melhorzinho dava para a gente nos manter. O que eu quero responder a tua pergunta é o seguinte: a parte financeira, no meu modo de ver, tá, Antônio, é super importante, é importante. Como o amor é importante, o companheirismo é importante, como você se entende é importante, a parte financeira também. Mas não é tudo. Se você tiver um mínimo para você se manter bem durante o mês, pagar suas contas, para você, rapaz, vai para dentro de casa.
O resto vocês conquistam vocês dois juntos, entendeu? Investe vocês dois juntos, conquista os dois juntos. Mas eu vejo assim, hoje, se eu fosse hoje um jovem que eu pretendesse casar, tivesse plano para casar, eu não teria tanta pressa, eu iria investir em algo para ter um mínimo necessário para não depender de ninguém. Porque você tem duas opções, ou você casa e você vai viver com as suas economias ali, né, com aquilo que você está produzindo, ou você vai viver de ajuda dos outros. Não é legal. Não. Entendeu? Não é interessante. Entendeu? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. E eu acho que também a área financeira. Acho que até a área financeira, pô, quando você, tipo assim, pelo menos você tem um mínimo, acho que facilita muito até para evitar algumas brigas também no próprio casamento. Exatamente, né? Entendeu? Porque essa é uma área muito atacada. Sim. E que é uma causa assim, de muitos conflitos, né? Porque, poxa, quem não gosta de sair para jantar? A mulher também gosta, de vez que você tem que pegar a sua esposa, levar para comer uma pizza, para ir a um cinema. E se a grana for muito contadinha e não der para essas coisas, uma hora isso vai ter uma certa cobrança. Poxa, a gente não consegue ir nem numa pizzaria e tal. Então, você tem que trabalhar para ter um mínimo assim para você viver tranquilinho ali. Mas e tal. hoje... É lógico, tranquilo, ninguém. A gente tá sempre, né? Tal. Mas hoje é diferente do nosso tempo. No nosso tempo, a mulher quase não trabalhava fora. O mínimo que ela trabalhava fora a mulher ela só podia trabalhar fora como professora, porque ela trabalhava meio expediente. Então, muitas mulheres naquela época só tinham o curso normal, só faziam o curso normal, porque os colégios mesmo quase não tinha. Na área de contabilidade era raro ter uma mulher numa área de contabilidade. Era raro ter uma mulher que trabalhasse em outra área, no meu tempo, né? Hoje não. Hoje a mulher evoluiu muito, né? Hoje a mulher ela conquistou o mercado de trabalho, ela conquistou o espaço dela, né? E que ela é legal, bacana, entendeu? A gente não está falando merecer que ela também é capaz. Então hoje a questão da finança no casamento já está muito assim dividido, né? Melhor, porque hoje os dois conquistam juntos, os dois trabalham. Por isso até o curso fala sobre a questão de não sou mais eu, somos nós. O salário não é só o seu, é o nosso. Vamos juntar, vamos pagar, um paga isso, outro paga aquilo. Hoje o homem paga, mas essa parte de sair, de comprar alguma coisa, a mulher já usa o dinheiro dela. Hoje já tem muito vale, né? Vale transporte, vale isso, vale aquilo, que às vezes vocês nem usam e pegam e vão usar isso em pizzaria, em restaurante, isso e aquilo. Então, hoje ainda ficou muito mais fácil, né? Eu digo que hoje a vida, as pessoas, vocês jovens que não passaram por uma situação que a gente passou lá atrás, a vida hoje para vocês é mais fácil, porque hoje tem cartão de crédito, hoje tem, você pode jogar a dívida mais para frente. Antigamente no nosso tempo não, era dinheiro ou cheque, e o cheque o máximo que você fazia era um pré-datado. Entendeu? Era um cheque pré-datado. É igual Pix? Hoje eu digo para as mulheres que hoje a vida está muito mais fácil para a mulher. Muito porque mais a mulher fácil. Conquistou o espaço dela. Muito né? mais fácil. É o que a gente falou, a mulher conquistou o espaço dela, mas não pode se descuidar da criação dos filhos. Ela ficou sobrecarregada. Exatamente. Na verdade. É isso que fala da lição de papéis. Ela tem os papéis dela, eu tenho os papéis meus. E quando ela faz os papéis que deveriam ser meus, ela fica sobrecarregada. O que pode acontecer é eu ajudar nos papéis dela e ela ajudar nos meus papéis. Mas cada um tem seu papel no casamento. E a criação de filho é papel dos dois.
entendeu? Não é só fazer e a mãe cria. Exatamente. Inclusive, eu tô com essa pergunta aqui, né? Sobre Opa, a questão lá vem dos bomba. papéis. A gente sabe aqui que tem coisa que não pode ser aberta. Mas se vocês puderem pincelar pelo menos 1 ou 2 pontinhos, qual que é o papel da mulher, a Jaqueline falar, e o senhor falar qual que é o papel do homem dentro do casamento. Pelo menos 2 pontos ali só pra galera ficar com gostinho. Só aí de quero mais na já tá boca. bom. Entendeu? Eu começo? Importante. Um dos papéis do homem, que muitas vezes o homem abre mão, e é importantíssimo, e o homem é o sacerdote do lar. E o homem não pode abrir mão disso. No mundo espiritual, muitas vezes, o que é ser um sacerdote do lar? Primeiro é levar a família à conversão, é colocar a família nos caminhos de Deus. Além de provedor, que é um dos papéis, o homem é o provedor, é ser o sacerdote. Aí, ó. É ter o culto doméstico, é ensinar os filhos o caminho, no caminho que deve andar, é repreender quando tem que repreender. Muitas vezes um homem, a gente vê muito isso, um pai, para não se aborrecer, ele deixa o filho fazendo coisa errada, deixa a mãe repreender o filho, né, advertir, e ele não faz, porque ele não quer se aborrecer. Isso ele está abrindo mão de um papel dele, o papel que é dele, ele é sacerdote do lar, ele é autoridade. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, eu estou falando biblicamente, tá, gente? Sim. Porque se a gente for falar isso no mundo moderno, em cima da gente. Assim, mas eu tô falando, é o que eu falei, aqui o curso é base bíblica, tanto que o curso a gente lê mais de 500 versículos bíblicos, né? Você passou, você viu. O Cristo é o cabeça da igreja, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça do lar. Entendeu? Então é um papel que o homem não pode abrir mão. E hoje, em função do mundo moderno, que é aquilo que a gente falou, tá? A mulher conquistou o espaço dela. Muitas vezes quem está sendo cabeça do lar é a mulher. Resolve todos os problemas. E isso há um desequilíbrio. Porque biblicamente não foi isso que Deus instituiu. Então é muito importante isso. O homem vê criação do filho, provedor, guerreiro, aquele que vai para a batalha, entendeu? A mulher é auxiliadora, né? Ela tem que auxiliar o marido nisso. Aí, mas a mulher é submissa? Não. A questão não é ser submissa. Eu tinha uma pergunta sobre isso. Ela está sob a mesma missão. Nós temos uma missão de guiar a família, né? É como Moisés guiou o povo durante o deserto. O sacerdote do lar, ele tem uma missão de guiar a família. A mulher, ela está na mesma missão. Se chama submissão. Não é dizer que ela é escrava do marido, que ela é mandada pelo marido, nada disso. Isso é tudo entendimento errado. Eu já vi pessoas casadas falando, não, eu não posso porque... Na Bíblia que a esposa tem que ser submissa, então eu não posso fazer interpretação errada. Não, as pessoas, elas não entendem o que é submissão. Está sob a mesma leva missão. ao extremo. Submissão, elas ficam replicando o que o mundo replica. E a gente, no curso, a gente deixa isso muito claro. O que é submissão? Submissão é você estar debaixo da mesma missão do seu marido. Como nós temos um ministério de casados para sempre. Nós estamos na mesma missão. Eu sou submissa ao Antônio, porque estamos debaixo dessa missão. Entendeu? A mulher, ela é auxiliadora, ela auxilia o marido. Ela é cuidadora, ela cuida. E, principalmente, ela é o radar. Caramba, radar. O radar é aquela que detecta tudo. Eu concordo. Entendeu? Isso aí faz maior sentido. E a mulher, ela consegue, por quê? Porque o homem... Porque o homem, ele é mais razão. E a mulher é mais emoção. Não, isso é muito real. Entendeu? Então ela consegue detectar. O homem, ele, quando ele quer uma coisa, ele vê o lado racional daquela situação. E a mulher, ela já por não estar naquele ambiente racional, ela consegue, como ela está, analisar de forma como diferente. Ela está na mesma missão, como ela é auxiliadora, ela consegue detectar que aquilo ali não vai dar certo.
E uma coisa eu vou falar para vocês, escutem a mulher, vocês que vão casar, você Tá que ouvindo, é né? casado, você que é casado, não toma decisão sozinho, Não, isso é importante. sem ouvir a mulher. Não, porque tem homem que chega em casa, tomou decisão e tal. É isso, isso, aquilo, tá, valeu? Entendeu? Ele só comunica, né? Ó, fiz isso. Não, tá errado. Escuta antes a mulher, porque quando a mulher fala assim, meu bem, isso aí não vai dar certo. Pode ter certeza que vai dar problema lá na frente. E depois quando não der, ela fala aquela famosa frase, né? Eu falei. Não, e o cara vai achar, não, mas foi sua boca. Você que botou. Você que jogou praga assim. Pô, você tinha que abrir a boca pra falar. Primeiro que toda decisão que a gente vai tomar, é bom ouvir conselho. Entendeu? Sempre é bom ouvir conselho. Conselhos bons, conselho de pessoas que tenham realmente capacidade para aconselhar. Não vai se ouvir conselho de qualquer um. Pô, se eu tenho uma decisão para tomar, seja ela profissional, familiar, é bom você ouvir teu pai, teu sogro, teu avô e principalmente a tua esposa. Que ela tá com você, né? Entendeu? Como é que eu não vou ouvir o conselho dela? Ah, eu tenho um projeto aqui, vou montar algo e tal. Senta, filho, ó, isso aqui. Eu, desde que casamos, quando eu decidi comprar meu primeiro carro, financiado aquele carnezão grandão, Uma bíblia. eu sentei com ela, era o que eu podia, né? Era o que eu podia, era um Chevetinho 77, mas na época eu estava novinho. Hoje valeu. Filé. Hoje vale a nota, exatamente. Então eu sentei com ela, mostrei as contas todas para ela. Ela nunca gostou de ver conta, mas nessa época era os primeiros anos que a gente estava casado, né? Aí falei aqui, filho, ó, dá pra gente pagar isso aqui e tal, tá vendo? A prestação vai dar tanto. Ela, não, o que você fizer tá bom. Então é uma coisa que você não planeja sozinho, você tem que planejar dois. Lembra que a gente falou que não existe mais o eu? Agora é o nós. É nós. Assim, né? É nós, é nosso. Entendeu? Aí é mania, isso aqui é meu. Não, é minha decisão. Não, eu vou fazer. Cara, casou, não é mais eu, é nós. Certo? E tem aquela questão que a gente pensa também, outra questão, é o vou casar para não ficar em pecado. Ih! Aí. Que isso, então, que isso, generoso. Que isso, que mano. não foi nada generoso. Porque esse aqui é muito bom, cara. Porque esse aqui é... Eu gosto de falar sobre isso porque são decisões permanentes. Não, tem umas perguntas boas sobre isso também. São coisas que mudam a nossa vida por completo. Então tem muita gente que está se guiando por isso, certo? Eu, tomei muito cuidado para não cair nessas situações, nessa situação. E graças a Deus, eu tenho um casamento ali ótimo, saudável, sempre buscando crescimento, assim como fiz o Casados para Sempre. Mas eu quero ouvir a opinião, principalmente de vocês, que são especialistas nessa área. O que vocês acham dessas pessoas que estão pensando em se casar só para fugir do pecado? Para falar, não, eu quero ficar bem com Deus. Entendeu? Mas estão só com esse pensamento. Pequei, sabe? O que eles estão deixando de ver? Qual a percepção que eles têm que ter sobre isso? Genial, mano. Pelo que eu estou entendendo, a pessoa que faz uma pergunta dessa, ela está vendo o casamento só pelo lado sexual. Sim. Não é isso? Eu acho que é uma forma errada. O casamento é complexo, é um todo, é um conjunto de coisas, né? O sexo faz parte, é uma parte importante, tanto que tem uma lição que fala só disso, a lição intimidade, né? Onde a gente sabe quanto é importante, né? Até o pastor, tem um pastor que fala, né, que Deus fica muito triste com as pessoas que fazem sexo antes do casamento, mas também fica muito triste com as pessoas que não fazem sexo depois do casamento. Porque o sexo é importante, faz parte do casamento. Agora, não posso ver como uma pessoa vai casar só para satisfazer a carne. Que aí, o que a palavra diz? Que o espírito luta contra a carne, né? É o espírito brigando contra a carne o tempo todo. Quem vence? Quem você alimenta mais. Uma pessoa que toma a decisão de casar só para o lado, sexual, para não ficar em pecado, ele está vendo só a carne, só a parte material. E o casamento é como um todo. É como a gente falou aqui, envolve finança, envolve família, envolve criação de filho, envolve a construção de um lar, entendeu? E é um complexo. Eu acho muito ruim, muito errado você casar só pensando em sexo. É igual você casar só pela aparência física, né?
Não pode, você tem que ter aquela identificação, né? Porque o físico, você vai ficando velho, seu físico vai mudando, né? Eu tinha até uma pessoa que falava que para você casar com uma mulher que é bonita ou que saiba cozinhar, casa com a que saiba cozinhar, porque a boniteza acaba, a fome não. Caraca, sacanagem. Anota essa daí. A fome não. Não, é brincadeira. A galerinha, pensa na barriga. Casa com alguém que tá com cozinha ainda. Mas se puder casar com as duas, por exemplo, uma só. Eu tive a sorte dia vai ser perfeito. de Deus unir as duas numa só, porque a Jaque, além de ser muito bonita, cozinha que é um espetáculo. E cozinha rápido. Foi abençoado, então, né? Ela cozinha bem e rápido. Se chegar em casa e não tiver nada, gente? em meia hora ela sai uma comida lá. Big Bang da comida. E a comida gostosa, não é aquela feita de qualquer maneira, não. Então, graças a Deus, eu fui abençoado. Quando papai viu logo perfeito. Melhorou muito, melhorou bem. E não gosta de comer na rua. Ela não gosta de comer na rua. Não gosta de comer Olha só, que maravilha. Isso. Não gosta... Essa solução precisa ser passada para a geração. Exatamente. A mulher de hoje em dia também, né? Eu não gosto de comer na rua, cara. Mas entendeu, Nilson? Eu não sei se eu consegui responder a pergunta, né, de quem perguntou isso. Eu acho assim, eu acho que você tem que analisar o casamento como um todo. Por isso que no curso são várias lições que complementam um todo, né? Desde aliança, uma só carne, acordo, papéis, estar em acordo. O casal tem que estar em acordo, né? Eu não posso. Não é só o sexo. Né? Oi? O pecado não é só o sexo. As pessoas querem casar para não estar em pecado pelo sexo. Mas aí você entra num casamento só pensando nisso e o depois. Você vai acabar pecando. Porque você vai pecar em outras áreas que não foram estruturadas porque você pensou só na carne. Só pensou em uma área. Você pensou só numa área, porque o pecado, ela não é só o sexo. O pecado é o amor que você não tem. A falta de amor, né? É o respeito que você não tem. Bem lembrado. Entendeu? Então não é só sexo. Eu nunca tinha pensado nisso, não. Nesse ponto de não vista é aí. a provisão. Não vai ser o provedor, né? Da sua família, da sua casa. Você já vai estar pecando. Então você vai fugir do monte pecado. de coisa, Então, Você vai fugir do pecado de uma envolve. área, mas vai pecar em outras áreas, que a Jaque está falando. Né? Então tem Casado. grande probabilidade de pra dar tudo você, errado, então, né? De qualquer forma. Porque Isso você você casar, você está entrando numa área que você está vendo um foco só. Sim. Você está olhando o casamento pro sexo. Porque, olhando o gente, resto. Eu vou estar Nós sob a também cobertura fomos do casamento. Para Agora eu posso. nós também fomos jovens. O jovem não muda, não. O jovem de lá, o jovem de cá, o hormônio de lá, o hormônio de cá, é o mesmo, da mesma idade, funciona da mesma maneira. Só que você tem que dominar, entendeu? Você tem que aprender a dominar os seus instintos, né? Porque se você não tem controle sobre o teu corpo, como que vai ser? Se você não tem controle sobre a sua vida, como que vai ser? Então, isso é normal, isso é fisiológico. Com todos, Gálatas 5, domínio próprio. Todos os adolescentes, jovens, tem a mesma coisa, não muda, né? O domínio próprio nessa área é tão importante que você também tem a fase do namoro, onde você tem que dominar, né? Tem que se dominar para não, como falou, não estar em pecado, né? É o que hoje o mundo está pregando. Não existe mais namoro. Já vão morar junto, né? Entendeu? Existe, como é que eles chamam aí? Namorido. Namorido. Entendeu? Virou namorado com marido. Virou uma confusão só. Nem eles sabem mais Nem o que é. Eles O que eu sou? o negócio todo. Virou namorido. Cada um fica num lugar e um dia dorme na casa de um, outro dia dorme na casa de outro. E nem ele, tem dia que ninguém nem sabe onde quem está um e quem está outro. Porque acabou o respeito. Porque estão pulando fases. Pulando etapas. A gente não está aqui sem para julgar não ninguém, estamos julgando, entendeu? a gente mas tá a gente está para falar sobre
o ministério. O ministério e a base bíblica. Sim, é o que eu falei, a gente fala sobre Bíblia. A Bíblia condena, a gente não pode apoiar, entendeu? Não tem como ir contra. Porque hoje no mundo a gente... É muito complicado você dar, às vezes, alguma opinião, né? Porque o mundo hoje está indo para um lado anti-Bíblia, né? E a gente... Só que a Bíblia não muda. E nós não podemos mudar. Entendeu? Ah, mas você tem que se atualizar, porque hoje o mundo está moderno, é outra fase, a gente está vivendo outra era. Não, a Bíblia não muda. E nós não podemos mudar nossos conceitos, nossos valores. A gente precisa respeitar, né, a decisão de cada um, porque cada um faz da sua vida o que bem entender. Tem o livre-arbítrio. Tem o livre-arbítrio, né? Nós não somos nós não podemos julgar nem condenar ninguém, mas a gente precisa mostrar que existem valores bíblicos que precisam ser seguidos. E nós, na nossa casa, a gente segue os valores bíblicos. E você estava falando isso aí, eu lembrei até de um vídeo que eu vi no Instagram, que era o seguinte, tinha uma escadinha, aí cada escada representava uma fase do relacionamento. E eu achei tipo aquilo ali um pouco assim, meio assustador, porque eles estavam fazendo uma coisa normal, assim, era um vídeo normal, não era nem de alerta, era assim, namoro, tipo, tinha escadinha. Conhecer, namorar, casar, ter filhos, morar junto, tal, era assim a escada. Só que aí o casal, eles iam subindo na escada, entendeu? Aí eles subiam junto, aí conhecer, estavam juntos, aí subia um. Aí depois ia namorar, aí subia outro, namorar, na escada namorar. Daqui a pouco eles pisaram lá e morar junto. Já pulou aí foram lá vários degraus. Aí lá e morar junto, aí eles desceram a escadinha e foram por ter filhos. E o último foi casamento. Aí eu mostrei isso pra minha esposa e falei, falei isso. E tipo, eles, tal. Aí eu, caraca, olha como é que estão as coisas, cara. Hoje as pessoas encaram o casamento como um test drive, né? Você viu? Quando você vai comprar um carro, aí você roda com o carro primeiro, você vai, gostou do carro e tal, gostei, comprei. Não gostei, deixa pra lá. Então hoje as pessoas encaram o casamento assim. É igual você ir num local e estacionar teu carro de ré, que aí fica mais fácil você sair depois, né? Então o casamento você não pode ser encarado assim. Por isso que você falou, por que hoje o jovem ele tem medo de assumir compromisso por causa disso? Por não conhecer o matrimônio, o casamento, por não conhecer como é o casamento, ele tem medo do desconhecido. E já não tem mais muitas pessoas com disposição e sabedoria para aconselhar. Como eu, quando antes de casar, o meu tio sentou comigo e falou tudo que é um casamento, explicou. Entendeu? Hoje as pessoas não têm mais essa paciência de sentar com um jovem e falar, meu filho, casamento é isso. É maravilhoso, eu casaria de novo, mas não é mil maravilha, tem seus problemas. Dizer que a gente não tem problema, nós não somos um casal 20, que você não conhece. Tinha um seriado na TV que era um casal 20, era casal perfeito e tal. Não, nós temos nossos problemas, nós temos nossas diferenças, entendeu? Cada um tem seu modo de pensar. Essa baixinha, quando fica nervosa, é complicado. Ainda bem que a gente faz parte do ministério, entendeu? Mas, entendeu? Não é dizer que a gente tem, mas a gente tem que ter base e estrutura para passar pelos problemas. E sabedoria para passar pelos problemas. E o que acontece com o jovem hoje é que ele tem medo de assumir um compromisso, casar e não ter a sabedoria para enfrentar os problemas do casamento que ele vai enfrentar. E aí não deu certo. Bom, aí, para você desfazer depois do casamento, antigamente dava muito trabalho, hoje está cada vez mais facilitado. Porque o mundo, é o que eu falei, o mundo segue para a regra de cada vez menos pessoas vão se casar. E quando hoje parece que eu não tenho certeza, mas parece que eu vi em algum lugar, que você já faz a certidão para você desmanchar um casamento pela internet. Você já marca pela internet. Se não tiver filho, você já resolve pela internet. Provavelmente tem. Tá entendendo? Já desfaz lá e tal. Porque você não tem vínculo. Tá entendendo? A facilidade. Se tiver filho hoje em dia. Se tiver filho, que é mais complicado, que aí você tem que ir no juiz lá para poder ver quem vai ficar com a guarda. Mas se não tiver filho, já desfaz pela internet. Entendeu? Daqui a pouco é só tirar a aliança. Pronto, acabou o casamento. Acabou, tá? Entendeu? Então, a instituição casamento está cada vez menos valorizada. E aí os jovens vão com essa mentalidade de que eu vou me juntar com fulano,
Se der certo, beleza, a gente casa lá na frente. Se não der certo, cada um vai para o outro lado. Test drive. Mas e quando tem um filho? Aí complica. O filho sofre, né? E as pessoas Fica estão no indo meio, para um né? casamento pensando na festa, né? Entendeu? Eles estão pensando só na festa. E aquela Como festa, momento social. aquela festa bonita, né? Para mostrar para a sociedade, pra mostrar pros outros, tal, né? festão, pá, chama as bandas não sei o que para tocar. É um buffet. evento, né? Aí é um evento. Festa E aí de depois casamento, começa o tem lugares vento. que é evento. Depois começa o vento. Depois começa Depois o vento. Depois começa o vento. Agora que eu entendi. Entendeu? Sem, É o evento, depois sem base, só o filho. vento. Tudo que é construído na areia não dura. Inclusive, tem até essa pergunta aqui. A visão de vocês sobre essa questão que antigamente a gente, até hoje, né? A gente vê muitas festas, eventos e tal, músicas, tal. Mas aí, assim, para onde que tá caminhando a visão das pessoas acerca de eventos, festas, de fazer coisas grandes e tal? Entendeu? Qual é a visão de vocês? Para onde que tá caminhando isso? As pessoas estão pensando o quê? De casamento, Sobre você casamento, Eu acho que hoje as pessoas estão preocupadas com o evento e não com a presença de Deus no seu casamento. Eita. Que é o casamento Celebração bonito, mas sem Deus no negócio. De Deus no seu casamento. no seu Hoje As pessoas casamento estão botando o juiz de paz, e na sua botando casa, né? isso, botando aquilo, e a presença do Senhor mesmo, que é hoje você fazer um casamento religioso, né? Com a presença do Espírito Santo, hoje as pessoas não estão preocupadas com isso, né? Porque E tanto que o voto que se faz lá é um voto muito sério. Porque quando você faz um voto de Deus, a palavra diz para você não fazer voto de tolo. Voto em vão. Antes você não votar do que votar e não cumprir. E muitas pessoas não têm consciência do momento de você fazer um voto diante de Deus. É na alegria e na tristeza, na doença ou na saúde. E, né? Aquilo ali virou na riqueza e na pobreza, virou uma formalidade. Só falar por falar. Mecânico. Só uma parte de Mas não tem, né? E Deus, toda a palavra de Deus, Deus valoriza muito as alianças e os votos que são feitos. Aliança principalmente. Existe uma história na Bíblia do povo gibeonita que enganou os israelitas. Os israelitas fizeram aliança com eles de preservá-los, né? Sem consultar Deus, mas fez. E quando Saul matou os gibeonitas, houve fome de 3 anos em Israel. Por quê? Porque aquela aliança foi quebrada, mesmo sendo uma aliança sem consultar Deus. Imagina você fazer uma aliança, você, sua esposa e o marido, diante de Deus, e depois não cumprir. Então isso é muito sério. A responsabilidade é muito grande. Entendeu? Espiritualmente falando, né? Perante Deus é muito sério. Então, é o que a Jaque falou. Hoje as pessoas estão muito preocupadas com o evento. Vou mostrar, porque hoje é uma geração de Instagram e Facebook. Tem que mostrar Eu tenho que mostrar, né? Tô aqui, selfie e tal, tô aqui mostrando para os amigos, para a família, que, o casamento, meu casamento tem que ser falado, meu casamento vai ser o melhor e tal. Então as pessoas estão muito preocupadas em ter, em fazer, em ser o evento, em fazer, em realizar, mas estão muito pouco preocupados com o legado, que eu volto a falar do legado. Que legado que você vai deixar? O que você vai ser, você e sua esposa, daqui para frente? Qual o exemplo que você vai dar para tua família, para os teus filhos, entendeu? Então não é só a questão da festa. A festa é importante. Gente, não estou aqui falando que não se deve fazer festa, pelo amor de Deus, não é isso. A festa é legal, é importante, é bacana, é um momento que se deve festejar, né? E o povo de Deus também festeja, gosta de festa. Crente come muito. Então. Crente o que faz? É orar. Casamento pode me convidar, tá? Crente galera? É orar e comer. A gente vai de jejum pro casamento. Vou entregar na hora do burro. Vai casar, legal. Vamos fazer uma festa, vamos fazer comida e tal. Mas vamos se preocupar no voto que a gente está fazendo diante do Senhor. No mais principal. E o Deus na nossa vida. E exatamente. Jesus só transformou a água em vinho naquela festa das bodas de Canaã, por quê? Porque ele estava presente. A palavra diz que ele foi convidado.
Se ele não tivesse sido convidado, não teria acontecido. Ia acabar o vinho, aquele casal ia passar a maior vergonha. Ficar mal falado. Ia ficar mal falado, porque, né? Mas eles resolveram o quê? Convidar Jesus para a festa. Então houve o quê? Provisão. Quando o vinho estava acabando, Jesus, não, deixa comigo. Não é minha hora não, mas eu vou fazer. Traga aqui, então. E foi festa de quê? De casamento. Então o que acontece? E ainda transformou no melhor vinho. Tanto que o mestre falou, poxa, todo mundo deixa o pior para depois, mas você não, você está botando o melhor vinho, por quê? É o melhor vinho, sempre precisa Jesus estar presente. Se você convidou Jesus para a tua casa, ele vai renovar sempre para o melhor. Entendeu? Você nunca vai deixar o pior para depois. Então, muito importante na tua casa, na tua família, é a presença. Top demais. Presença. Top demais, Antônio. Agora a gente vai estar caminhando pro final aí. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Opa! Calma aí. Porque vamos lá de trás, mas eu então solta. Solta o relação. Eu tava falando sobre relação antes do casamento. E casais que já tiveram relação antes de casar, eles ainda podem ter um casamento saudável? O que a palavra de Deus diz quando a gente toma uma decisão errada? Primeira coisa, arrependa-se. O arrependimento, ele age como um herbicida, matando toda a erva daninha. Então, se você se arrepender de coração, se arrepende de coração e vive vida nova. O Senhor já te perdoou. E a palavra diz que dos seus pecados eu não me lembro mais. Entendeu? Então, se tem alguém que precisa renovar sua vida perante o Senhor, se arrependa de coração e vive vida nova. Entendeu? Eu queria fazer vai casar e ser feliz. Vou fazer uma pergunta aqui, que creio que pode ser de várias pessoas. Não sei, galera, pode ser uma pergunta idiota. Vai lá aí. E esse curso? Geral deve pensar o quê? Tem que pagar carão pra poder fazer, porque só pelas coisas que vocês estão falando aí, filho. Genial mesmo. Quanto que é esse curso aí? Fala pra gente aí. Não, é totalmente 0,800. Não vou dizer que é 0,800, porque a gente só cobra o valor hoje de R$60, que é a apostila. Mas esses R$60 você pode pagar até 10 vezes. Que isso, gente? Entendeu? 60, posso me inscrever? Não, tô casado ainda. Entendeu? Não tem custo nenhum. Nós não cobramos. Existe algumas igrejas, que aqui chegam a cobrar uma ajuda de custo. Nós, eu e a Jaque, a gente decidiu que isso é doação nossa, ofertar nosso tempo, e todo o material que a gente usa no curso é ofertado por nós. Tanto que é certificado, porta-certificado, foto, dinâmicas, café, a gente leva café com lanchinho, com biscoito, um bolo. É muito bom. A gente não cobra isso. Ele falou isso com um sorrisinho muito simpático. Você viu que ele decidiu voltar só por causa do cafezinho, né? É muito bom. Não, e ainda essa questão que você perguntou, André, é muito interessante. Porque tem igrejas cobrando e não cobrando barato. Sim. Tá? Tem igrejas cobrando e cobrando caro. Porque não estou julgando quem cobre. Porque às vezes tem pessoas também que não têm condições. Então, por exemplo, tem Xerox, tem... Gasto, né? É gasto, é combustível, que às vezes a pessoa se desloca para poder ir. Tem pessoas que eles querem fazer o trabalho do Senhor, só que às vezes eles ainda não têm dificuldade. Condições de não cobrar. Então, às vezes eles não têm um espaço, eles não têm, né? E aí eles cobram. Mas, eu posso falar uma coisa para você? Dói assim um pouco em mim ver que tem até fila de espera para os que pagam. Que cobra. E para a gente porque a gente está falando aqui coisas que a gente pode falar abertamente. E a gente que dá de coração, a gente não cobra nada, a gente fica procurando casais para fazer. Essa última turma nós tivemos muita dificuldade para montar, né? Não entender isso. Porque... Só de ouvir um pouquinho já tô querendo fazer, eu sou, cara. Mas nós estamos, né, aí já no meio dessa turma, deve terminar agora. A Jaqueline que é boa de data, eu não sou muito bom de data, não. Ela é um calendário ambulante. Essa turma nós vamos terminar... Ela é o HD do casamento. Nós estamos em julho, né?
Início de julho. Início de julho. Então a gente pretende começar uma nova turma em setembro. E para quem está nos... em agosto. Agosto, perdão. As pessoas que estão nos assistindo no nosso Instagram, né? Antônio e Jaqueline. E também tem o contato da Jaque lá, e o meu. E aqui na Cedo também pode nos procurar, nós estamos aqui na Cedo. Tem alguma rede social, alguma coisa de vocês? O Instagram, Antônio e Jaqueline. Pode procurar lá que deixa a descrição aí pra galera. Descrição aí. E a gente já quer estar fazendo uma pré-inscrição para essa próxima turma de agosto, entendeu? Vamos lotar isso aí, né, gente? Por favor. Eu quero que abra logo o curso de noiva aí, galera. Quero que vocês casem. Tivemos muita dificuldade nessa outra turma. Vamos casar, né? Vamos casar, galera. Que está agora. Tivemos muita dificuldade. Nós pensávamos que não íamos nem dar esse curso. Que essa turma foi fechada, assim, em cima da hora, porque não tinha quase casais para fazer. Então isso dói, né, na gente, porque a gente sabe o quão importante é esse ministério, né, e o quão importante quantas famílias estão precisando, porque as pessoas não querem ter compromisso. Muitas vezes porque você assume um compromisso, né, de vir. A gente está fazendo, por exemplo, toda terça-feira às 20 horas. Então são 14 semanas. E, assim, dizer que não pode faltar, não. Todo mundo tem problema e pode... tive um problema, não pude ir nessa terça. Mas aí a gente tem que fazer a reposição dessa aula antes da próxima. Eu não posso acumular duas lições sem ser ministrado, entendeu? Antes da próxima lição, eu tenho que fazer a reposição daquela. Então, a gente tem que ficar atrás, ligando, por quando é que a gente vai fazer e tal, e marcar um outro dia para fazer a reposição. Uma outra coisa também que a gente costuma fazer aqui na igreja, porque existem turmas por aí que se faz nas casas. Faz na minha casa, faz na casa. Mas a gente entende que casa dispersa muito a atenção. Sim. E esse é um curso que precisa estar totalmente focado. Tanto que o Ministério, ele pede até para que não traga criança. Não que as crianças não sejam bem-vindas, as crianças até bem-vindas em qualquer lugar. Mas é que é um momento do casal, o casal vai ser ministrado. E se você tiver com filho, você não vai prestar atenção, você vai dar atenção ao filho, o filho chora, o filho quer uma coisa, entendeu? Então, por isso que a gente faz na igreja, para não ter nenhuma interrupção de uma casa normal. Casa, o vizinho chama, a campainha toca, o telefone toca, não sei. Então, o cachorro late. Então, a gente tem que estar focado. Então, a gente tem aqui na Cedo, o apóstolo dá uma salinha para a gente aqui, a gente sempre está lá naquela salinha, terça-feira, 20 horas, ministrando sobre os casais. E lembrando, de graça, galera, de graça. Vocês estão dando mole, cara. E é o maior investimento que você pode fazer na sua família, investir no ministério, colocar a sua família no caminho do Senhor. Como eu falei, convidar Jesus para estar fazendo parte da sua família. É como um triângulo, né? Tem marido, mulher, e aí? Deus, em cima. Deus, marido, mulher. E nota que o triângulo, quanto mais próximo, olha o triângulo, quanto mais próximo de Deus, mais próximo um do outro. Que Amém? Isso, gente? E o cordão de 3 dobras, né? O cordão de 3 dobras não se rompe. Se tiver eu e ela sozinho, a gente está vulnerável, mas quando tem 3 dobras, esse cordão quanta coisa que foi despejada e você conseguiu perceber o quanto que você precisa. Você que não fez, você precisa fazer esse curso. Eu falo aqui como aluno que fui desse curso, meu casamento andou demais, tanto na vida espiritual, tanto na vida emocional, na forma como eu trato a minha esposa, até na vida também de intimidade. Tá? E tem aquele esquema da pílula lá que aquele ali é forte. Tem a vitamina. Aquela vitamina é forte. Pera aí, então não fica contando spoiler não, cara. Agora a gente fica curioso pra saber que pílula agora eu já queria saber que pílula é essa, pô. Então você, você que tá aí, isso aqui, a gente tem o propósito de levar o reino de todas as formas, em todas as áreas, tá? E hoje a gente tratou aqui de casamento e vai ficar lá o link lá, aqui na descrição do vídeo, vai ficar o link ali do Instagram do Antônio, Instagram da Jaqueline, para vocês chamarem lá, para vocês se inscreverem para a próxima turma, tá bom? E, como sempre, não deixe de compartilhar isso aqui com outra pessoa que você sabe, você lembrou durante esse podcast aqui, você lembrou de uma pessoa aí, então manda para essa pessoa que ela precisa ouvir sobre isso aqui, precisa pegar esses códigos
gente está sendo soltado aqui, ó, maravilhosamente, de graça ainda, e você precisa compartilhar com outra pessoa, beleza? Não fica só com maná só para você e dissemine isso aí para onde você for. Maná pra você. Falou? Então, Antônio, ó, a gente quer te agradecer, a Jaqueline também, a gente quer agradecer vocês por ter disposto o tempo de vocês para estar aqui falando sobre esse assunto, que é um assunto delicado e ao mesmo tempo é um assunto muito importante, muito necessário, um dos mais importantes da nossa vida. Ficou demais, as decisões permanentes, tá? Foi um prazer, tá? Foi um prazer estar com vocês aí e espero que mais para frente Deus, assim, o Espírito Santo guiando a gente, todos nós, a gente possa estar falando coisas mais para frente, além, né? E o Kiko e o André casados. São nossos próximos componentes do curso. Daqui a pouco aí o curso de... Não, e deixar claro pra galera que isso foi só uma pontinha da iceberg. Tem coisa que não pode ser falada na mesa. E já deixou com água na boca. Falou só os temas. E já deixou com água na boca. Só engolir, mano. É isso aí. Não, então, aí você está aqui, pode falar, pode agradecer o pessoal aí. Eu que agradeço aí o pessoal, a todo mundo, a galera aí, a nossa audiência, ao Kiko, ao André. Obrigado. Eu que te agradeço. A minha esposa aqui, né? Que a gente... É que eu falei, é uma honra a gente estar aqui, né, porque a gente entende que esse é um ministério que precisa ser divulgado. As pessoas precisam conhecer mais. E a gente está aqui, assim, investindo tempo na vida de outras famílias. E o que a gente faz com o maior prazer, porque é o reino de Deus. E a gente investe no reino de Deus, entendeu? Então, eu que agradeço a oportunidade que vocês nos deram, né? Nós nos sentimos honrados em ser convidado para estar aqui podendo divulgar esse ministério. Amém? Muito obrigado aí. Ó, quando abrir o curso de noiva aí, já estamos na fila aqui. Fala. Já tem 2. Cada um com sua... Tem que falar com a apóstolo sobre esse curso de noiva. Curso de noivo com a esposa? Só não pode ser noivo para sempre. Não, pô. Noivo por enquanto. Noivo brasileiro. Existe esse curso. Eu sou o André de Nisseguei, que sou noivo para sempre. A Jaqueline quer agradecer também. Eu quero agradecer a oportunidade, né, e dizer que a gente está aqui à disposição do Senhor. Servir ao Senhor. Aonde Ele nos chamar, nós estaremos. Principalmente para falar de casados. De famílias, né? E de família, né? Que esse é o nosso chamado. Então, se chamar a gente... Nós estamos prontos. Nós estamos prontos. Tá? Sempre que precisar. Na frente da batalha, para poder precisar... A gente está à disposição, sempre, você sabe, né, que você fez o curso com a gente, não só durante o curso, mas pós-curso também. Né? Antônio e Jaqueline apoio, né? É apoio, e o curso acabou, mas nós continuamos aqui apoiando os casais em qualquer hora e em qualquer momento ao serviço do Senhor. Amém. Então é isso, pessoal. Foi bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo Cedo Talk. Valeu, Deus te galera. abençoe. Valeu, galerinha. Vamos casar certo, tá? Vamos casar, não vamos ser noivo para sempre não, por favor.